Ninguém levantou a voz naquela reunião. Não houve discussão, nem conflito aberto. Ainda assim, em menos de 5 segundos, um executivo experiente entendeu que tinha sido reduzido a nada diante de todo o time. Uma frase curta, dita com calma demais, foi suficiente para expor algo que ninguém nunca assume em voz alta nas empresas. Quem parece decidir, nem sempre decide coisa nenhuma. O que veio depois não foi imediato, nem barulhento. Foi silencioso, lento e caro. Se você já viveu o ambiente corporativo por dentro, fica até o final. A virada dessa história só acontece quando o dano já é impossível de esconder. E, se esse tipo de relato faz sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Histórias assim raramente aparecem nos comunicados oficiais, mas todo mundo sabe que elas existem. A sala estava em silêncio absoluto quando o CEO interrompeu o diretor de operações no meio de uma frase incompleta. Levantou a mão sem pressa e soltou, num tom quase administrativo, como quem comenta o clima. Você não decide nada. Não houve grito, não houve ironia, não houve raiva. Foi pior do que isso. Foi dito como um dado, uma regra básica do ambiente, algo que todo mundo ali deveria saber desde o primeiro dia. O projetor ainda mostrava o slide com bullets coloridos sobre governança e empoderamento, mas ninguém mais olhava para a tela. Alguns desviaram os olhos para o notebook. Outros fingiram anotar qualquer coisa num bloco já cheio de rabiscos inúteis. O protagonista ficou imóvel na cadeira, sentindo aquele calor seco subir pelo pescoço, a garganta fechar e a consciência bater forte de que aquela frase não era só sobre aquela decisão específica. Era sobre o papel real dele ali dentro. A reunião seguiu por mais alguns minutos, mas ninguém mais tentou argumentar nada. As vozes ficaram mais curtas. As frases terminaram sempre em tom de pergunta, como se todo mundo estivesse pedindo permissão para existir. O CEO concluiu dizendo que alinharia isso offline. Levantou e saiu da sala sem olhar para trás. O ar ficou pesado, denso, quase constrangedor. Não foi uma demissão pública, mas foi uma desautorização total, escancarada, daquelas que ficam ecoando na cabeça muito depois do fim da reunião, como um lembrete cruel de onde cada um realmente está na cadeia alimentar da empresa. Só depois disso é que faz sentido voltar um pouco no tempo e entender quem era esse cara sentado ali, engolindo seco enquanto recolhia o próprio notebook como se estivesse cometendo um erro ao existir naquele espaço. Ele não era um novato, nem um figurante corporativo. Era um executivo experiente, com anos de mercado, MBA caro pendurado na parede do home office e uma carreira construída em empresas grandes, daquelas que adoram falar de meritocracia no LinkedIn. Naquela época, ele ocupava um cargo bonito no organograma, desses que impressionam em cartão de visita e geram respeito automático em reuniões externas. A rotina dele era feita de apresentações estratégicas, comitês, semanais, calls intermináveis e uma agenda que vivia lotada de reuniões decisivas que, no fundo, nunca decidiam nada. Ele circulava entre diretores, vice-presidentes e consultorias de nome estrangeiro, mas sempre com a sensação estranha de estar perto do centro do poder sem nunca tocá-lo de verdade. A empresa se vendia como moderna, horizontal, colaborativa, mas funcionava como um feudo silencioso, onde poucas pessoas realmente mandavam e o resto validava, assinava embaixo e executava. Ele achava que tinha autonomia porque ninguém dizia explicitamente que ele não tinha, até aquele dia, até aquela frase dita sem emoção nenhuma, que expôs de forma brutal a diferença entre cargo e controle real. A partir dali, algo que já incomodava de forma difusa começou a ganhar forma, nome e peso psicológico. E isso mudaria completamente a forma como ele passaria a enxergar cada reunião, cada pedido de opinião e cada silêncio dentro daquela empresa. Depois que a reunião acabou, o que veio não foi alívio, nem raiva explícita. Foi aquele tipo de silêncio corporativo que machuca mais do que bronca. O protagonista saiu da sala e entrou no corredor envidraçado do andar executivo, sentindo que algo tinha mudado de lugar, como quando você pisa num degrau que não existe. As pessoas evitavam contato visual de um jeito quase coreografado,
Teve quem fingisse estar muito ocupado no celular. Teve quem abrisse uma conversa paralela só para não cruzar com ele. Teve até um gerente que normalmente puxava papo que apenas acenou com a cabeça, rápido demais, como se cumprimentar fosse um risco. No Slack, nenhuma mensagem. No e-mail, apenas um follow-up genérico da secretária do CEO com os próximos horários do dia. Frio, sem contexto, sem menção ao que tinha acabado de acontecer. Ele sentou na própria mesa e ficou alguns minutos olhando para a tela desligada do notebook, ouvindo o barulho do ar-condicionado e aquele tec-tec distante de teclados alheios, pensando em como uma frase curta tinha sido capaz de reorganizar toda a hierarquia invisível da empresa em segundos. Não era só sobre não decidir, era sobre todo mundo ter sido lembrado, ali, de quem manda de verdade. Ao longo da manhã, pequenas coisas começaram a fazer sentido retrospectivamente. Decisões que nunca passavam por ele apesar do cargo, projetos aprovados antes mesmo de serem apresentados, reuniões marcadas depois que tudo já estava fechado. Aquela frase não foi um excesso do CEO, foi a verbalização acidental de uma regra que sempre existiu. E o mais cruel era perceber que todo mundo sabia disso, menos ele, que ainda acreditava que aquele teatro de debates tinha algum impacto real. A partir daquele momento, algo mudou na postura dele, mas de um jeito quase invisível para quem olhava de fora. Ele não bateu boca, não pediu reunião de alinhamento, não fez discurso indignado. Ele simplesmente começou a observar, e quanto mais observava, mais o cenário corporativo parecia uma peça mal ensaiada. As reuniões seguintes foram reveladoras. Opiniões eram pedidas com aquele sorriso ensaiado de liderança moderna, mas sempre depois de frases como "a direção já está inclinada a" ou "o conselho enxerga como mais seguro". As falas se repetiam, os mesmos argumentos circulavam com vozes diferentes, e qualquer tentativa de questionamento real era suavemente desviada com jargões vazios sobre timing e maturidade do tema. Ele percebeu quem realmente influenciava. Não eram os cargos mais altos, mas os mais próximos do CEO. Nos bastidores, gente que raramente aparecia nas grandes reuniões, mas que tinha acesso direto, mensagens fora do horário e conversas sem ata. E percebeu também quem acreditava decidir. Diretores vaidosos, inflados por títulos, mas completamente dependentes de aprovação superior. O silêncio dele começou a chamar atenção, não por ser rebelde, mas por ser lúcido. Enquanto os outros competiam por espaço de fala, ele anotava, observava reações, media quem se mexia quando certos nomes eram citados. Pela primeira vez, ele parou de tentar provar valor num sistema que não recompensava a autonomia de verdade. E isso trouxe uma clareza desconfortável. Se ele não decidia nada ali dentro, então tudo o que fazia era opcional para o sistema, mas essencial demais para simplesmente ignorá-lo quando desse errado. Era só uma questão de tempo até essa contradição explodir. A explosão começou a se desenhar ainda antes do almoço, num daqueles alinhamentos estratégicos marcados em cima da hora, com título Genérico e Urgência Artificial. O assunto era uma mudança relevante num contrato com um parceiro-chave, algo que impactava diretamente operação, margem e prazos. O protagonista conhecia aquele contrato como poucos. Tinha participado das renegociações originais, lembrava de cláusulas específicas que não apareciam nos resumos de PowerPoint. Mesmo assim, quando tentou levantar um ponto crítico, foi interrompido com educação demais. Um VP sorriu, disse que aquilo já tinha sido endereçado em instâncias superiores, e seguiu em frente como se nada tivesse sido dito. A decisão já estava tomada, como quase sempre. O problema é que, dessa vez, a decisão era objetivamente ruim, arriscada, mal calculada e baseada em premissas otimistas demais. Ele sentiu aquele aperto familiar no estômago, a sensação de ver um carro acelerar em direção a um muro, enquanto o motorista ignora os avisos no painel. O silêncio dele, novamente, foi interpretado como concordância. Ninguém perguntou mais nada. A ata da reunião registrou alinhamento geral, aquela expressão vaga que serve para encerrar qualquer discussão incômoda. Internamente, ele já sabia. Aquilo ia estourar, e não ia demorar. O mais perturbador não era o erro em si,
mas a naturalidade com que todos aceitaram seguir em frente, como se errar fosse um custo aceitável desde que a hierarquia fosse respeitada. Era o tipo de decisão que só nasce em ambientes onde quem manda não convive com as consequências. No início da tarde, os primeiros sinais apareceram de forma sutil, quase tímida. Um e-mail do jurídico pedindo esclarecimentos adicionais. Um gerente operacional perguntando se aquele novo fluxo tinha mesmo sido validado. Uma call com um parceiro que terminou mais curta do que o esperado, com um "vamos avaliar internamente" seco demais para ser normal. O protagonista acompanhava tudo à distância, como alguém assistindo a uma tempestade se formar no horizonte. Ele não comemorava, não sentia satisfação alguma ainda. O sentimento era mais próximo de uma melancolia lúcida, a confirmação de que ele estava certo, num lugar onde estar certo não era suficiente para mudar nada. No fim da tarde, veio a primeira reunião de crise, daquelas convocadas com pressa, sem pauta clara, com gente entrando atrasada e câmera desligada. Pela primeira vez no dia, mencionaram o nome dele com mais atenção. Perguntaram se ele poderia ajudar a contextualizar alguns pontos do contrato. O tom ainda era neutro, quase protocolar, mas já carregava uma nota diferente. Ele respondeu com precisão, sem emoção, citando cláusulas, prazos, riscos que já tinham sido ignorados horas antes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém discutiu. Ninguém questionou. A ficha começava a cair, lentamente, de que talvez, só talvez, ignorar quem não decide nada tivesse um custo maior do que o ego do CEO imaginava. A noite caiu rápido naquele dia, mas dentro da empresa o clima ficou ainda mais denso, quase sufocante. As luzes do andar executivo continuavam, acesas muito depois do horário normal, e o Slack, que pela manhã parecia um cemitério, começou a piscar com mensagens atravessadas, convites improvisados e perguntas mal formuladas. O parceiro estratégico respondeu oficialmente ao e-mail da tarde com um texto curto, jurídico demais, avisando que a mudança ativava uma cláusula de revisão automática e suspendia temporariamente a operação até reavaliação de riscos. Essa frase caiu como uma bomba silenciosa. Não era um problema técnico simples. Era algo que travava faturamento, cronograma e imagem. A palavra suspensão começou a circular em ligações paralelas, sempre em voz baixa, como se falar alto pudesse tornar aquilo real demais. O protagonista foi incluído em calls que, curiosamente, ele não tinha sido convidado a participar durante a tomada da decisão. O tom mudou. Não havia mais certeza, só perguntas. Você acha que dá para contornar? Existe alguma interpretação alternativa? Já viu isso acontecer antes? Ele respondia com calma, explicando que aquilo estava exatamente no contrato, que tinha alertado sobre esse risco em versões anteriores, que agora dependia do parceiro. Do outro lado, o nervosismo era palpável. Diretores que horas antes repetiam discursos confiantes, agora falavam atropelando palavras, trocando nomes, pedindo 5 minutos para checar uma coisa. O poder começava a escorrer pelos dedos de quem acreditava controlá-lo, e todo mundo sentia isso, mesmo sem admitir. Foi por volta das 9 da noite que a situação saiu do controle de vez. O CEO entrou numa call emergencial, sem agenda, sem apresentação, sem aquela postura ensaiada de liderança segura. A câmera mostrava um rosto mais rígido, mandíbula travada, olhos atentos demais. Pela primeira vez naquele dia, ele ouviu mais do que falou. Pediu um resumo, pediu cenários, pediu alternativas. E, inevitavelmente, todas as respostas convergiam para o mesmo ponto. A empresa tinha ignorado um alerta crítico e agora estava presa a uma cláusula que só alguém muito familiarizado com o histórico conseguiria destravar. O nome do protagonista passou a ser citado com mais frequência, até que alguém, num tom quase constrangido, sugeriu que talvez ele tivesse uma visão mais completa da situação. O convite veio formalmente minutos depois. Uma mensagem direta do CEO, curta, educada, sem arrogância, pedindo para alinharem rapidamente. A inversão ali era clara para qualquer um que entendesse o jogo. O homem que de manhã tinha decretado que ele não nem decidia nada, agora dependia diretamente daquilo que ele sabia, do acesso que ele tinha
e da disposição dele em ajudar. E o mais simbólico: ninguém mais falava em hierarquia, só em solução. A empresa inteira parecia suspensa num fio fino, esperando que alguém que nunca pôde decidir resolvesse um problema que nasceu exatamente dessa exclusão. Quando finalmente se conectaram naquela conversa privada, o clima era outro. Não havia mais frases definitivas, nem gestos de autoridade. O CEO começou, falando devagar, escolhendo palavras como quem pisa em terreno instável. Disse que talvez algumas coisas não tenham sido bem consideradas, que o contexto evoluiu rápido demais e que agora precisavam agir como time. O protagonista ouviu tudo sem interromper, lembrando claramente de como, poucas horas antes, qualquer tentativa de argumentação tinha sido cortada sem cerimônia. A diferença agora era brutal. Ele explicou com calma quase clínica que a cláusula só podia ser renegociada se certas condições fossem respeitadas e que o parceiro dificilmente aceitaria pressão naquele estágio. Disse também que existia uma janela muito curta para reverter o impacto, mas que exigia uma postura que a empresa raramente adotava: assumir o erro e recuar publicamente. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, de quem faz conta mental de prejuízo, reputação e ego ferido. Pela primeira vez naquele dia, ele não ofereceu solução pronta, não se colocou como salvador, apenas descreveu o cenário, real, sem suavizar. A decisão agora não estava mais mascarada de colaboração. Ela era crua, desconfortável e exigia coragem. E o detalhe mais simbólico: quem precisava decidir não era mais ele, mas quem sempre decidiu sem ouvir. A diferença é que agora não dava para fingir que ignorar aquele conhecimento não teria consequências imediatas. Nas horas seguintes, a empresa entrou num modo que só quem já viveu crise corporativa reconhece de longe. Advogados foram acionados às pressas, consultorias ligaram oferecendo apoio estratégico. Diretores refizeram apresentações que nunca seriam mostradas a ninguém. O CEO tentou, discretamente, reverter a decisão original, pedindo exceções, sugerindo caminhos alternativos, mas o parceiro foi firme. O dano estava feito. Parte da operação ficou suspensa por semanas. Contratos dependentes foram afetados e a notícia começou a circular internamente, sempre acompanhada de versões cuidadosamente editadas dos fatos. O protagonista assistia a tudo com uma mistura estranha de distanciamento e alívio. Não havia prazer na queda, apenas a confirmação de algo que ele já sabia há muito tempo. Ignorar quem entende do trabalho real custa caro. No dia seguinte, ele recebeu uma proposta informal de readequação de papel, com mais acesso, mais voz, mais proximidade das decisões. Era quase cômico. A tentativa tardia de corrigir uma dinâmica quebrada desde o início. Ele ouviu, agradeceu, pediu um tempo. Pela primeira vez naquela empresa, a escolha era genuinamente dele. Não sobre um projeto, mas sobre até onde valia a pena permanecer num lugar que só aprende quando dói. A decisão dele veio no mesmo dia, sem drama, sem anúncio épico, sem discurso inspirador em reunião geral. Foi silenciosa, quase anticlimática, do jeito que costumam ser as escolhas realmente maduras. Ele recusou a proposta de readequação, aquele pacote apressado de promessas que surgem quando a empresa percebe que perdeu algo que sempre tratou como garantido. Não houve ameaça nem ultimato. Ele explicou, com a mesma calma que usou durante a crise, que o problema não era acesso ao título, mas a lógica inteira de funcionamento daquele lugar. Disse que não fazia sentido ocupar um espaço onde a escuta só acontece depois do prejuízo, onde a autonomia é concedida como favor e retirada como punição. Nos dias seguintes, a empresa tentou conter os danos, comunicados internos cheios de palavras vazias, lideranças reforçando a importância da colaboração, RH fazendo contato para entender o sentimento. Mas o estrago já estava feito. O parceiro manteve a suspensão parcial. Os números do trimestre vieram abaixo do esperado, e nos bastidores, o nome do protagonista passou a ser citado com aquele tom amargo de arrependimento tardio. Não houve pedido formal de desculpas. Nunca há. Houve apenas o reconhecimento implícito, aquele que ninguém verbaliza, de que a frase dita na reunião, "Você não decide nada", tinha custado caro demais.
e isso ficou marcado na cultura da empresa de um jeito que nenhum workshop conseguiria apagar. De fora, acompanhando tudo como quem observa um organismo entrando em colapso lento, dava para sentir o pânico silencioso se espalhando. A empresa seguiu, claro, como todas seguem. Contratou consultores, revisou processos, trocou algumas lideranças intermediárias para sinalizar mudança. Mas algo essencial tinha se perdido ali: a ilusão de controle absoluto. O protagonista saiu sem escândalo, sem processo, sem virar vilão. Público, mas levando consigo o que realmente importava: a clareza de que poder não está no cargo, e sim na capacidade de escolher até onde você se permite ser usado. Ele nunca recebeu aquele reconhecimento que aparece em post de LinkedIn, mas também nunca mais precisou fingir que decidia algo quando, na verdade, só validava. A empresa, por outro lado, passou meses tentando tapar um buraco que ela mesma cavou por vaidade e surdez. E quem viveu aquele dia sabe. Tudo começou com uma frase dita com despreocupação demais, num ambiente que confunde hierarquia com inteligência. Histórias assim não costumam virar cases oficiais, mas circulam em fóruns, em conversas de bar, em relatos como este, como lembrete de que o silêncio estratégico às vezes fala mais alto do que qualquer cargo. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.